parceria com a Academia Rio Grandense de Letras, né? Hoje nós temos aqui, então, a Márcia Ivana, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o Caio Fernando Abreu, e o Rubem Castiglione, que vai mediar, então, essa conversa. Agradeço, então, a presença de todos. Vamos começar. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Instituto Estadual do Livro, a sua diretora, Patrícia Rodrigues, e à Academia Rio Grandense de Letras pelo convite para mediar esta apresentação da professora, minha colega da URGS, Márcia Ivana de Lima Silva. Uma breve apresentação. A professora Márcia cursou licenciatura em Letras Português e Alemão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu em 1986. Fez mestrado e doutorado em Teoria Literária na PUC entre 1991 e 96. 96 eu defendi o doutorado. É professora do Instituto de Letras, da URGS, pesquisa criação literária com ênfase em crítica genética, coordena o acervo do professor Guilherme César e é pesquisadora e orientadora de trabalho sobre Caio Fernando Abreu. Aproveitando, eu gostaria de confirmar com a professora se chegou a trabalhar com o material do escritor Caio Fernando Abreu, que estava em poder do diretor Luciano Labassi. Uma coisa que eu sei é que a Márcia organizou um livro de poesias inédita de Caio e quem sabe nos fala a respeito nesse momento. Tá? Por fim, e para que possamos ouvir uma verdadeira especialista, eu queria dizer que em diversas homenagens foi lembrado que Caio disse querer ser amado pelo que escreveu. Morto em 1996, 20 anos depois, percebemos, pelo que é divulgado na mídia, que a sua literatura está presente nas estantes dos jovens e dos não tão jovens. Quem sabe por temas como a solidão, o sexo, o amor, os temas preferidos de Caio. Eu gostaria de perguntar se ele está tão mais vivo e presente agora. Quem sabe pela sua delicadeza, pela sua linguagem tão acessível. Ele fala às novas gerações. Caio, o estudante de letras da URGS, o jornalista, o perseguido pelo DOPS, o plantador de roseiras. Com a palavra, professora Márcia. Então, um bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de voltar aqui. Eu estava conversando, faz um tempão que eu não vinha. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e encontrar vocês. Eu adoro esse prédio, na verdade, quando eu cheguei aqui na frente, eu pensei, meu Deus, como esse prédio é lindo, né? Adoro. Muito obrigada pelas palavras gentis. E sim, o que aconteceu em relação ao acervo do Caio? O Luciano, quando o Caio morreu, o Caio dividiu, ele já sabia, né, que ele era portador de HIV, e ele, digamos assim, fez um testamento em vida. Ele fez uma reunião em casa e dividiu a obra em 3 partes. O seu espólio, né? Ele distribuiu o espólio em vida. Então, uma parte ele deu para o Luciano Labassi, que é justamente a parte que agora está em Delfos, né? Que esteve comigo no Instituto de Letras. Uma outra parte ficou com a família e a parte do teatro ficou com o Marcos Breda, o ator, né? Que era muito amigo dele. E ele dividiu em vida, assim. Que foi muito bonito, assim, que foi um evento muito emocionante, imagino, só imagino. E então o Luciano, ele tem um escritório ali na floresta, e um dia a gente se encontrou por causa da Cíntia Moscovitch, e aí ele disse, olha, eu queria que tu fosse lá olhar, porque eu tô com medo que algum material se perca, porque estão tudo em caixas, né? Eu disse, claro, eu vou olhar. E aí eu fui, realmente, assim, já havia algumas coisas que, por ficarem amassadas, enfim, disse, não, vamos levar. Eu levei tudo lá para Letras, né, no Instituto de Letras, e aí a partir
partir daquele material, eu fiz um projeto, né, de organização do arquivo e, aí, claro, né, bolsistas, orientandos, estudantes de mestrado e doutorado. E um material que ficou, um dos materiais que ficou com a família foram os diários do Caio. Esses os diários o Caio manteve com a família. E aí a gente começou a mexer no material e começou a descobrir poemas. Aí nós começávamos a olhar, será que ele copiou de alguém, enfim? E nós começamos a olhar, havia muitos poemas que se entrelaçavam com temáticas da obra. Os poemas estavam soltos? Sim, estavam no diário? E aí nós fomos nos diários e vimos que havia muitos poemas nos diários também. E aí uma das minhas doutorandas, a Letícia Chaplin, fez o projeto dela justamente isso, de organização da poesia do Caio. E ela defendeu, né, ela organizou, são 176 poemas, não é pouco. Isso é maioria? Dos 176, 8 já foram publicados em suplementos literários. Tá? Um tem naquele Caio 3D, que estava num dos cadernos e a família publicou. Então, portanto, 9 não são inéditos. Mas suplementos literários, a gente sabe pouca gente lê, então meio que dá para dizer que é inédito. Fizemos toda a organização, ela defendeu a tese, fizemos toda a organização, eu e ela fizemos uma apresentação, enfim, né, tentando situar. E até hoje a editora deu problemas eu acho que de direitos autorais, não sei muito bem o que aconteceu, e até hoje ele não saiu. Esses dias me mandaram uma mensagem no inbox do Facebook, me dizendo que havia na estante virtual um livro. Eu disse, como assim? Você nunca... Eu fiquei curiosa, assim. Fui na estante virtual e não vi, mas eu vou continuar pesquisando. Então, de fato, há 176 poemas que o Caio escreveu ao longo de sua vida, desde aqueles poemas mais juvenis, assim, até coisas muito existenciais, e não é de se surpreender, né? Porque a obra do Caio é a prosa poética, né? Uma elaboração de linguagem muito grande, uma sensibilidade imensa, né? De apresentação do mundo, e ele próprio se dizia muito mais influenciado por Drummond quando perguntavam para ele: quem é que te influencia? Clarice Lispector, Virginia Woolf? Aí ele dizia: não, a minha grande influência é Drummond. Então não é de se espantar que a poesia tenha aparecido em forma de poema, né? Porque a poesia já estava na narrativa, né? Então é verdade, tem mesmo. Eu tenho tudo digitalizado, assim, né? Sei lá, eu daqui a alguns anos, eu tenho que esperar o que vai acontecer, porque tem todo esse problema dos direitos autorais, né? A gente teve o cuidado de digitalizar tudo. Aí, em 2011, o Delfos inaugurou, né, que é o 6º e 7º andar da biblioteca da PUC, e eles têm esse projeto lindo, né, de memória e documentação. E a família perguntou se alguém já foi no Delfos, vai entender minha resposta para a família. Porque as nossas condições do Instituto de Letras, a gente faz tudo com muito amor, mas é tudo precário, né? Como vocês podem imaginar. E aí a família disse: tu te importa que a gente leve para o Delfos? Eu disse assim: claro que não, se fosse vocês, eu levaria. O Delfos tem uma infraestrutura maravilhosa e cuidado, são pesquisadores tanto quanto nós, né? Enfim. Então agora está lá, o material está todinho lá. Eu sei que continua aberta a pesquisa, continua o mesmo acesso e, inclusive, acho que eles fizeram, né, em março algum evento em homenagem, enfim, né, em memória aos 20 anos, né, de ausência do Caio. Então, hoje em dia o material está lá. Né? O material do Guilhermino continua conosco lá no Instituto de Letras. A correspondência do Guilhermino está aqui no IEL. Grande parte, né, que a gente tem lá no Instituto de Letras é só alguma coisa comercial, assim, de menor valor literário. O que está essa recepção do Caio até o momento? Sim. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho curioso, assim, inclusive o fato de que no Facebook muitas vezes aparecem coisas do Caio que não são do Caio. Como da Clarice. Eu vejo frases, 450 frases. 80% não é.
É como da Clarice, né? 80%, né? Não, acho que a Clarice é mais, acho que uns 95% já é. Você pega as frases de autoajuda da revista Cláudia, da revista Fiquei, a Clarice disse, coitadinha da Clarice. Bom. Você não disse da gente, talvez. Algumas sim, algumas sim. Eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes no Caio, na obra, que se confunde com a personalidade dele, que talvez explique essa atualidade. O fato de ele... Porque acho que a gente tem que fazer uma viagenzinha lá na geração e naquele contexto, né, histórico daquela geração. Então, o Caio nasceu em 48, ele é de setembro, ele teria feito 68? 66? 68, ele teria feito. 65, 3 anos. Ele teria feito 46. 68 em 70. Então, a geração que viveu intensamente a ditadura militar, né, todos os cerceamentos de liberdade. Ele teve que se exilar, não foi perseguido pelo... Ele foi perseguido pelo DOPS, ele tinha ficha no DOPS. Foi no sítio da Hilda Rista? Isso, aí ele foi para o sítio da Hilda Rista, em Campinas, e ficou lá durante 10 meses escondido. A Hilda fazia isso, né? Ela acolhia no sítio, outra magnífica, outra irreverente como ele, né? Ela fazia isso, ela acolhia esses perseguidos, né? E era bom porque como era um sítio e não aparecia ninguém, naquele momento não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha nada, a pessoa de fato sumia, né? Sim. Sumia mesmo. Né? Então ele ficou lá 10 meses. Até que a poeira baixou, aí ele voltou, quando ele estava em São Paulo. Né? Eu acho que, então, voltando a esse contexto, então, toda aquela efervescência política, né, grandes transformações, as guerras, né, guerras que a Coreia e Vietnã, os Estados Unidos envolvido, todo aquele movimento de paz e amor contra a cultura nos Estados Unidos, e o Caio sempre se sentiu muito próximo de todo este movimento, de toda essa movimentação, principalmente de todo esse movimento de contestação. Ele foi muito irreverente, muito contestatório, né? Ele sempre dizia que queria ser lembrado por sua obra e que, se no mínimo ele fosse lembrado como alguém que falou de sua geração, para ele já estava bom. E eu acho que ele conseguiu mais do que isso, né? Porque as gerações agora também enxergam nele toda essa contestação. O fato de ele ter assumido publicamente que era homossexual. Desculpa, com Paulo Leminski, que poderia ser. Eu acho que dá, E o Leminski também, né? Tem uma obra muito atual, que foi republicada agora. E eu vejo, a minha filha, que tem 16 anos, é apaixonada pelo Leminski. Eu tenho o livro e ela disse, não é meu. E aí eu tive que dar para ela, porque, de fato, o Leminski é um outro caso cujo comportamento irreverente combina muito com esse olhar adolescente de querer contestar, né? Então, só que eu acho que o Caio tem uma coisa que o diferencia da sua geração, porque houve muita literatura naquele momento que era, na verdade, uma literatura muito mais, que hoje funciona muito mais como testamento histórico, memória, né? Que serviu muito bem naquele momento para mostrar a situação né, de depressão, enfim, que havia, como que é esse companheiro, né, o Gabeira, e não vou me lembrar todos os títulos agora, mas tem uma série de títulos cuja temática era essa. Mas eu acho que o Caio ele acaba tendo um diferencial muito grande em relação àquela turma, e os que ficaram foram aqueles que escrevem muito bem. Né? Então, porque o Gabeira é importante o texto, o testemunho, mas é um texto que literariamente ele se esgotou, né? O Caio não. Como ele escreve muito bem, a sua obra ela se manteve pela palavra mesmo, né? Não só pelo texto histórico, pelo contexto histórico, pela referência a uma geração, mas a palavra literária mesmo, né? Então, isso não tem como tirar como universalização da obra dele. Né? Não é à toa que hoje ele é. Aliás, quando ele morreu, ele estava justamente no processo de internacionalização de sua obra. Né?
ele tinha sido homenageado na Feira de Frankfurt, ele foi, a saúde já estava debilitada, ele foi. Ele foi homenageado numa feira na França, ele foi também, né? Bem ruim, mas ele ia. E ele estava num processo de internacionalização da obra. Hoje a obra dele está traduzida para o italiano, bom, para o espanhol muito rapidamente foi. Tu conhece até aquela tradução dos Morangos Mofados, né? Que a Graciela fez. Enfim, hoje em dia para o inglês ele tem tradução. A obra é completamente traduzida. Então, eu acho que é isso. Acho que o fato de ele ter uma obra muito bem escrita, o tom de colonialidade, como tu diz, um desnudamento muito grande, porque ele assumiu que experimentou drogas na vida e na obra, sua homossexualidade na vida e na obra, né? Então, acho que tudo isso contribui para esse encanto dessa nova geração com a obra dele. E um pouco aquilo que ele fazia de estrio, assim, né? Sim. É colocar uma bata e sair com vários brincos na rua da praia nos anos 70. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Ele já tinha se dado conta, eu acho, Deixa eu formular direitinho, para não falar mal de ninguém. Mas assim, tem muitos escritores que substituem o seu lado de espetáculo por uma obra de grande qualidade. Perfeito. Hoje em dia é uma sociedade de espetáculo, então o escritor ele precisa escrever e ser um espetáculo ao mesmo tempo, para vender sua obra, para aparecer, enfim. E acho que o Caio se deu conta disso, mas jamais prescindiu de uma obra de grande qualidade, né? Mas ele gostava, ele gostava do espetáculo, ele gostava de aparecer, enfim, aparecer no bom sentido, assim. Eu acho que sim. Acho que ele se deu conta muito rapidamente. Todos. E tem uma outra coisa que tu falou que eu acho que é interessante de pensar. O Caio, ele foi estudante de letras, ele foi estudante de teatro, ele foi estudante de jornalismo e ele nunca concluiu nada. Ele era um itinerante, ele era muito errante. E eu até, uma das coisas que é um dos textos que eu tenho, que eu até trouxe, assim, que eu tento fazer um rastreamento na correspondência dele, dessa errância dele. E a sensação que me dá é que ele nunca está feliz em lugar nenhum. Ele é um deslocado eterno. Eu fico até brincando que é o mal de álibi. Ele está sempre em outro lugar. Ele quer sempre estar em outro lugar. Nunca quer estar onde está. Ele quer muito ir para a Europa. Ele vai para Londres. E aqui é horrível. As pessoas são frias e pouco afetivas, não sei o quê. Aí ele vai para a Dinamarca. Ele é todo mundo louco, não sei o quê. Então, é muito... aí ele volta para o Brasil. Aí ele para Porto Alegre, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Ele mora em São Paulo e Rio diversas vezes. Então, ele tinha uma reação... No jornalismo ele fica, né? Sim, porque ele dizia que ele tinha que lavar a roupa para fora para se sustentar. E o jornalismo era lavar a roupa para fora, porque o que ele adoraria ter sido era escritor profissional mesmo, né? Conseguir viver seus direitos autorais. Mas ele nunca conseguiu. Então ele lavava a roupa para fora, daí ele ficava fazendo coluna de jornal, copy desk de jornal, manchete. Ele foi da primeira geração da revista Veja. Quando a Veja se instaurou, fez uma seleção no Brasil inteiro, uma seleção no Brasil inteiro, e tinha que mandar uma carta de intenções. E ele foi um dos selecionados, ele fazia letras. Aí ele se foi para São Paulo nessa primeira geração da revista Veja. Mas claro que lá ele brigou, aí ele voltou, aí ele foi para o curso de teatro. Resolveu, eu quero ser dramaturgo. Aí, um ano e meio depois, agora me fizeram um convite, eu vou para a revista Cláudia. Aí ele foi para a revista Cláudia. Aí eu acho que foi o período que ele morou mais tempo em São Paulo. Não sei depois, no fim da vida, né? Antes de vir para cá. Aí em seguida ele disse, vou para a Europa. Aí foi para a Europa. E assim ele ia. Ele era muito errante, né? Muito
inquieto. Eu acho que era uma inquietude, assim, muito forte. E aí ele nunca concluiu nada dos cursos e, enfim, aprendeu a escrever sozinho, né? Autodidata, de tanto ler, lia desesperadamente. E para quem não leu, Caio Fernando Abreu, o que tu recomendaria? Obra, isso aqui tem que ser lido, é o melhor que tem. Não, talvez não aquela que todo mundo conhece, mas aquela que realmente tem. Eu acho que eu gosto muito do Inventário do Irremediável, que é o livro de contos dele, que é o de estreia, que era o Inventário do Remediável. Aí quando saiu por uma editora ele botou um ir na frente, Irremediável. E aí eu acho muito bom, e acho até que este livro ele tem uma batida bem mais adolescente, e acho que a gurizada adora. Eu sempre digo, não, começa pelo Inventário do Irremediável, que mais ou menos coincide a idade que o Caio tinha com a idade que a pessoa tem. Para depois chegar na obra mais madura, né, que é Morangos Mofados, que é até leituras obrigatórias do vestibular da URGS hoje, e O Leonardo Dulce Veiga, que é o romance, ele já tinha, né, o romance Triângulo das Águas, que é uma viagem astral, tem o zodíaco o tempo inteiro por trás, então, quem gosta desse... E tinha isso, né, o Caio não tinha problema nenhum em trazer para dentro da sua obra qualquer referência. Fosse zodíacos, fosse... Tu falaste sobre isso, né? Sim, eu sou do lado aqui do grande leitor do ser humano, trabalha com o Nolichard. Uma coisa muito impressionante, assim, essa coisa visionária, né? Ele escreveu um texto, um monólogo que se chama O Homem e a Mancha, que ele falava, nesse monólogo ele fala dessa marca, né? Como se houvesse uma marca que separasse as pessoas entre bom e ruim, entre pessoas A e pessoas B, né? Ele estava falando da homossexualidade, enfim, sem dúvida nenhuma, esse estigma que havia, ainda lá, né? Hoje em dia está bem melhor, mas a gente sabe que na época era muito complicado. E ele, naquele momento, ele não sabia que ele era portador de HIV. E muitos anos depois, ele vai ser portador de HIV. E ele, daí, quando ele já sabia, quando ele já estava diagnosticado, ele fez uma leitura dramática do Homem e a Mancha, e aí contextualizado, né, muito bonito, que foi acho que tem à disposição no YouTube, foi lá no Teatro Renascença. Sabe que nós estamos falando uns 35 minutos, minha apresentação, depois de tudo, não sei se tu tens algo preparado aí, mas tem um monte de gente, acho que não, talvez queira fazer não sei se era só esse percurso, justamente, que eu vou indo nas cartas, ele conversando com os amigos, mas é muito mais conversar com vocês, é mais importante. Eu te dou, se tu quiseres seguir nós temos tempo. É que assim, então tem além dessa correspondência que é publicada na organização do Ítalo Morricone, há umas outras cartas dispersas lá no Caio 3D, e uma outra carta que está no acervo lá no Delfos, né? Aí eu fui, assim, por curiosidade mesmo, comecei a fazer esse rastreamento, né? Então, por exemplo, ele vem para Porto Alegre, ele nasce em Santiago, né, na fronteira, e aí ele vem para Porto Alegre com 15 anos para estudar no IPA. E aí ele se sente mal. E aí, olha só, olha o tom da carta. Eu gostaria de ir embora para uma cidade qualquer... Não, perdão. Isso aqui é... Eu quero ler a parte bem dramática em que ele diz que está quase morrendo. Né? Com 15 anos. Com 15 anos. Mãe, vem me buscar, eu vou me matar e tal. Assim, um drama. Aí os pais pegam o carro e vêm correndo para pedir um carro emprestado. Imagina, né? Daquela coisa. E vem para cá no IPA, chegam, aí ele, o que vocês estão fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa em casa. Eu já via o lado dramático dele, né? E daí ele continua, né? Fica aqui em Porto Alegre. Aí a mesma coisa, depois ele escreve cartas quando está em São Paulo, escreve para o pai e para a mãe. Essa cidade é horrível, essa cidade me oprime.
Aí quando ele está em Londres, essa cidade também. Então é muito interessante isso. Assim. Ele só vai fazer as pazes com Porto Alegre, ele tinha uma bronca com Porto Alegre. E ele só vai fazer as pazes com Porto Alegre quando ele volta para se despedir não só de Porto Alegre como da vida, né? E aí eu acho que ele encara como um porto seguro, enfim, que aí é que ele vai plantar girassóis e roseiras, né? Que tem várias crônicas lindas que ele fala disso, né? Das roseiras e dos girassóis. E eu acho que ali é o momento em que ele se dá conta, assim, não. E talvez também naquele momento ele também já tenha se dado conta que a obra dele, ele já tinha conseguido experimentar sucesso, né? Já sabia que tinha grandes leitores. Então eu acho que também isso deixa ele um pouco mais calmo, porque eu acho que ele percebe, olha, alguma coisa vai ficar, algum legado eu vou conseguir deixar. E acho que isso também deixa ele um pouco mais calmo, porque senão a sensação que a gente tem é uma busca incessante, assim, muito inquieta. E eu acho que quando ele se aquieta é um pouco isso. Enfim, em face da doença, não tem muito o que fazer, mas também eu acho que já uma certa serenidade da realização, né? Acho que eu realizei alguma coisa que vai ficar, que vai ter, que vai ter, enfim, né? Mas eu acho que ele nunca imaginou que ia ser tão lido 20 anos depois e fervorosamente lido, assim. Porque, inclusive, como a obra dele era muito irreverente, eu fico imaginando que ele deve achar assim, o que essas pessoas estão fazendo lá dentro da universidade, né? É a noite acadêmica, né? Mas no fundo, e ele mesmo, né? O fato de ele nunca ter terminado nenhum curso significa que ele não dava bola para isso, para ele era secundário. Ele foi contemporâneo do João Gilberto, não? Foi contemporâneo. Ele foi contemporâneo do Sérgio Gonzalo, do Nol, da Jânio Tiquiano, todos estudaram com ele no Instituto de Letras. Da Época Maravilha, exatamente. Deixa eu ver quem mais. Do Paulo Guedes. Vários já deram depoimentos que foram colegas dele no Instituto de Letras. Que era sempre uma figura assim que chegava, um sobretudo preto, até que assim, ele era muito alto. Mas ele é alto, com os cabelos assim, e tinha uma voz cavernosa de bom dia. Isso que ele fazia de propósito. Enfim. Podemos abrir curiosidades, enfim, vamos ver se eu consigo dizer alguma coisa. Eu estava me lembrando o seguinte, da biografia, né? Caio Fernando Abreu Santiago. Aí tem esse pessoal aqui de Santiago que são os Rebés de Abreu, e tem o Santiago, e tem o General Abreu, sabe? Eu acho que é uma família tradicional de Santiago, que existia em Santiago, né? Eu acho que era. Acho que era assim, o pai... E o Santiago é esse que faz charge, né? O Odilon Rebés de Abreu, né? O Luiz Rebés de Abreu, que é fotógrafo, né? É uma família que já sai para esse lado, assim, né? Sim, eu acho que a família dele tinha alguma... O tipo biofísico, porque eu conheci ele, eu vi até o último discurso, porque ele foi patrono da Feira do Livro, né? Isso mesmo. E eu vi ele, aquela magérrimo, né? Com a AIDS já solta, né? Fica com os olhos assim estalados, né? Ele fez até ironias risíveis, fez todo mundo rir com a própria morte dele, vamos dizer, projetando, né, no futuro, né? Sim, ele brincou, ainda bem que vocês me convidaram, porque na feira do ano que vem eu não vou estar. Isso. E ele faz, isso. Em fevereiro. Você estava lá? Não, no discurso. Mas se lembra? Leu o discurso, eu estava lá e não me lembrava mas eu vi, uma coisa incrível. Coisa incrível, é o tipo de atmosfera que gerou, né? Não, ele ele é muito irônico, né? É irônica, é uma ironia incrível, Dele também tem uma ironia. Sim. Eu acho um sinal de inteligência. Tem um humor, né? Quer dizer, aquele contra a tragédia, ficou com sim.
Inevitável, essa tradição aqui. Acho que e também andava o Luiz Arthur Nunes, que era diretor de teatro, Guto Pereira também, que era um outro de teatro, ator de teatro, que faleceu de AIDS também, né? Sim, sim. O Luiz Acho que o Léo Felauto também andava com esse pessoal aí, não sei, tenho impressão. Né? É tudo dessa época. Parece que tem um pouco de humor negro na obra. Muito. Né? Muito. Essa coisa do humor sem H, digamos, aquela coisa né, de Crevelo, aquela tradição né, do... Sim, eu acho. Por exemplo, o Guernica de Picasso parece aquela mulher carregando papel higiênico e uma criança. Né? Tem aquela coisa do humor dentro da tragédia. Né? Então, rir um pouco da desgraça, de rir do ruim. Esse que é o humor negro. Enfim, tem isso nas obras dos grandes, né? Dos grandes escritores, dos grandes autores, pintores. Tem sim, porque como a temática central assim, do Caio é o cotidiano, é a vidinha mais miudinha nossa, né? E o que a gente faz com isso, né? Pro bem e pro mal, na verdade, ele nunca perde de vista esse miudinho da vida, que é absolutamente irrisível. A gente tem que levantar ir no banheiro, não sei o quê, se eu só deixa eu a carne, né? As coisas mais sem graça no mundo. E as grandes tragédias, os grandes fatos, os grandes acontecimentos, né? Tudo isso junto. E ele é mestre nisso, eu gosto muito. E outra coisa que eu acho que é um fato, que é uma marca da obra dele, que já o aproxima à poesia, é as frases curtas. Frases curtas, diretas, grande sonoridade, o que facilita também para as novas gerações, né? E não é economia, não, no justo, né? Como se diz no francês, a palavra certa no lugar certo, né? Márcia, assim, uma das missões né, do IEL é dar espaço para novos escritores, né? E o Caio Fernando Abreu, então, lançou o seu primeiro livro, né, O Ovo Apunhalado, pelo IEL. Né? Tu encontrasse algum relato, alguma coisa assim, de como foi esse início dele a partir dessa publicação, alguma coisa dos diários dele, falando desse início, assim, de conseguir fazer uma publicação, da importância que isso teve na vida dele, de ter o seu primeiro e depois daí desencadear outros, né? Enfim, tu encontrasse alguma coisa assim? Sim, ele fala nas cartas. Nas cartas ele fala muito e desse papel importante, né, do IEL na vida dele, porque ele ter conseguido publicar alguma coisa, porque foi muito, muito importante, na verdade, porque aí, quando ele volta para São Paulo, ele volta com um livro na mão, ele é escritor, né? Isso é uma coisa interessante, mesmo, fazendo um recorte para pensar nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, quem tem blog e tal, eu já vi vários depoimentos que dizem assim, mas eu só me senti escritor de verdade quando eu publiquei um livro, então ainda existe um culto ao livro fisicamente, né?